Há momentos em que a alma se encontra cansada, o coração sente o peso de tantas lutas, e a mente parece mergulhar em um turbilhão de dúvidas. Nessas horas, o silêncio de Deus pode parecer distante, mas é justamente nesse silêncio que o Espírito Santo começa a agir, moldando, curando e preparando algo muito maior do que se pode imaginar. Quando o desespero tenta dominar, é ali que o céu começa a se mover em favor de quem ora com fé verdadeira. Cada lágrima derramada diante do altar é vista pelo Senhor. Nenhuma súplica sincera se perde. O Espírito Santo recolhe os gemidos da alma e os transforma em orações que tocam o coração de Deus. Mesmo quando não há palavras, Ele entende o clamor escondido no fundo do ser. É Ele quem traz o consolo, acende a esperança e renova a força daqueles que já pensavam em desistir. Quando o vento da tristeza sopra forte, lembre-se de que o Espírito Santo é o sopro que traz vida novamente. Ele visita lares, toca corações e transforma cenários. O impossível para o homem é simples para Deus. Onde há fé, o milagre se torna realidade. E quando tudo parece perdido, é aí que o poder divino se manifesta com mais intensidade. Não há escuridão que resista à luz do Espírito Santo. Ele entra onde há feridas e derrama bálsamo de cura. Ele restaura famílias, reconstrói relacionamentos e acalma corações aflitos. Mesmo que o inimigo tente roubar a paz, há um Deus que luta em silêncio por aqueles que confiam nele. O Espírito Santo conhece o que você sente agora. Ele entende o cansaço, as decepções, os medos e as dores que ninguém mais vê. Mas ele também conhece o futuro que o Pai preparou, um futuro de vitória, de esperança e de renascimento. Por isso, mesmo que a tempestade pareça interminável, não desista. Cada segundo de espera está sendo usado por Deus para gerar algo novo dentro de você. Muitas vezes, é no deserto que se aprende a ouvir a voz do Senhor. Ele não fala entre barulhos, mas na calmaria da fé. Quando tudo ao redor parece desabar, é o Espírito Santo quem sustenta, quem sussurra ao coração: confia, porque ainda estou aqui. E é nessa confiança que o milagre começa a florescer, mesmo antes de ser visível aos olhos humanos. O Espírito Santo não se atrasa. Ele chega no momento certo, na hora exata em que o coração se abre para o agir divino. Deus nunca se esquece das promessas que fez. O que Ele prometeu, cumprirá. Talvez você não veja o caminho agora, mas há um propósito sendo construído em silêncio. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é dor, amanhã será vitória. Por isso, entregue o seu lar, seus planos e suas preocupações nas mãos do Espírito Santo. Permita que Ele habite em cada cômodo, em cada detalhe da sua vida. Quando Ele entra, o ambiente muda. A tristeza perde força, o medo se desfaz e o amor toma conta. Onde o Espírito Santo está, a paz, a ordem e a direção. Deus não o abandonou. Mesmo que a mente duvide, o Espírito Santo continua ao seu lado. Ele é o amigo fiel que nunca parte, o conselheiro que orienta, o consolador que entende o que ninguém compreende. Quando o coração não aguenta mais, Ele segura pelas mãos e conduz em segurança até a luz da promessa. Feche os olhos por um instante e permita que a presença divina te envolva. Respire fundo e sinta o Espírito Santo tocar a sua alma. Ele está aí, agora mesmo, renovando suas forças, dissipando o peso das preocupações e reacendendo o brilho da fé. O que parecia impossível, Ele já começou a transformar. O Espírito Santo não apenas visita, Ele habita. E quando habita, Ele restaura. O amor de Deus cobre o lar com proteção, e nada que é mal prevalece onde há luz e oração. Por isso, mantenha-se firme, confiante, orando com sinceridade e esperando com paciência, pois o milagre está em andamento, mesmo que ainda não se veja. Há situações em que o coração parece gritar em silêncio, pedindo ajuda, e o céu parece calado. Mas é nesse silêncio que o Espírito Santo trabalha com mais profundidade. Ele não se apressa, porque o tempo de Deus é perfeito. Cada oração feita em lágrimas é guardada por Ele, e nenhuma passa despercebida. Às vezes, o que se interpreta como demora é, na verdade, preparação. O Senhor está moldando o caminho,
alinhando cada detalhe antes de agir. Quando a esperança começa a enfraquecer, o Espírito Santo sopra a vida novamente. Ele lembra promessas antigas, reacende sonhos esquecidos e desperta a coragem adormecida. Mesmo quando o coração duvida, ele permanece fiel, sustentando quem não tem mais forças para continuar. Deus conhece os dias de dor e também os dias de vitória, e em ambos ele está presente. O Espírito Santo é aquele que visita o interior mais profundo da alma. Ele enxerga além das palavras, entende os pensamentos que nem foram expressos e consola com ternura quem sente que não será ouvido. Há um poder imensurável na presença dele, porque onde ele está, o mal se desfaz. Onde há luz, a escuridão desaparece. Não há lágrima em vão quando é derramada diante de Deus. Mesmo quando o consolo não chega imediatamente, o Espírito Santo está agindo. Ele limpa o caminho, remove pedras e transforma a dor em crescimento. Nada acontece por acaso. O que parece atraso é, na verdade, a mão de Deus protegendo de algo que ainda não se compreende. Por isso, confie, ainda que tudo pareça contrário. O Espírito Santo está preparando um novo tempo para a sua vida e para o seu lar. Aquele que hoje ora com fé colherá amanhã com alegria. A promessa não foi esquecida, apenas está sendo lapidada para brilhar no tempo certo. Não permita que o medo domine o coração. Ele é apenas um reflexo das incertezas humanas. Mas o amor do Espírito Santo lança fora todo o temor. Quando o coração se abre para confiar, o céu se move. E mesmo sem perceber, as coisas começam a se alinhar. Um simples gesto de fé tem o poder de mover montanhas, porque é Deus quem sustenta tudo com sua palavra viva. Acalme o coração e permita que o Espírito Santo conduza o caminho. Ele não erra, não falha e não desiste de quem confia. Ainda que os dias sejam longos e as noites pareçam frias, há uma promessa de luz esperando por quem permanece firme na fé. O Senhor é refúgio em meio à tempestade e fortaleza em dias de fraqueza. Às vezes, o milagre não acontece fora, mas dentro. Deus muda o coração antes de mudar as circunstâncias. O Espírito Santo ensina a perdoar, a esperar e a permanecer, mesmo quando o mundo parece desabar. Ele transforma a dor em sabedoria e faz brotar esperança onde só havia desespero. Cada batalha enfrentada é uma oportunidade para experimentar o poder divino. O Espírito Santo não apenas consola, ele fortalece. Ele ergue quem caiu, restaura quem foi ferido e levanta quem achou que não conseguiria continuar. Quando o homem desiste, Deus começa a agir. Lembre-se, o Espírito Santo é o próprio sopro da vida. Ele renova a mente, ilumina o caminho e dá discernimento nas decisões. Quando você ora e confia, ele abre portas invisíveis e fecha aquelas que não deveriam ser atravessadas. Nenhum esforço é perdido quando se caminha em obediência e fé. Deus está escrevendo uma história de recomeço. Mesmo que as páginas do passado estejam marcadas pela dor, o Espírito Santo tem o poder de transformar cada linha em testemunho de superação. Onde havia choro, ele faz nascer louvor. Onde havia solidão, ele traz comunhão. Por isso, mantenha-se em oração. Mesmo que não veja resultados imediatos, o Espírito Santo está operando. Ele age nos bastidores, preparando o ambiente do milagre. Quando chegar o tempo certo, tudo fará sentido. Cada lágrima derramada se tornará parte de um novo propósito. A fé não é ausência de luta, mas certeza da presença de Deus em meio a ela. O Espírito Santo caminha junto, sustenta o fraco, consola o abatido e fortalece o cansado. Nenhum esforço é em vão quando se confia plenamente no amor divino. Quando a alma se sente cansada e o coração parece sem direção, o Espírito Santo se aproxima em silêncio e renova a esperança. Ele sopra a vida onde há desânimo, restaura o ânimo e transforma o impossível em testemunho. Nenhuma situação é definitiva quando Deus está à frente. Aquilo que parecia perdido é apenas o início de uma nova história escrita pelas mãos do Criador. O Espírito Santo é o consolo que chega quando tudo parece ruir. Ele traz serenidade, mesmo em meio à tempestade. Ele é a voz suave que diz: "Não temas, estou contigo." É essa presença que muda o ambiente,
quebra as correntes do medo e acende a luz da confiança. Quando o Espírito habita em um lar, até o silêncio se torna oração, e o impossível começa a se desenhar no horizonte. Nada acontece fora do controle de Deus. Até as lágrimas têm propósito, e cada espera tem valor. O Espírito Santo não se esquece de quem clama com sinceridade. Ele trabalha nos bastidores da vida, movendo corações, abrindo caminhos e reconstruindo o que foi destruído pelo tempo. Quando o homem acha que tudo terminou, Deus apenas está começando algo novo. Não há distância que impeça o agir divino. O Espírito Santo atravessa fronteiras, visita o coração abatido e traz paz onde antes havia tormenta. Ele é a presença constante que transforma casas em refúgios de fé, corações em altares e famílias em instrumentos de amor. Onde ele entra, o medo vai embora, a escuridão se desfaz e o amor volta a florescer. Muitos procuram respostas imediatas, mas o Espírito Santo ensina que há beleza na espera. Ele revela que o tempo de Deus é o terreno onde o milagre floresce. Aquele que confia, mesmo sem entender, experimenta o cuidado divino de forma profunda e duradoura. Deus nunca falha. Quando Ele promete, cumpre. E quando age, ninguém pode impedir. Por isso, mesmo que o coração esteja aflito, continue acreditando. O Espírito Santo não abandonou você. Ele está aí, agora mesmo, observando suas orações, ouvindo seus pensamentos e preparando algo muito maior do que o que você pediu. Ele é o consolo que acalma, o fogo que purifica e a força que levanta quem caiu. A dor que hoje parece insuportável será o testemunho de amanhã. Deus está transformando lágrimas em bênçãos, feridas em cura e desânimo em fé renovada. O Espírito Santo é especialista em recomeços. Ele escreve histórias de vitória com pessoas que um dia acharam que não tinham mais saída. Abra o coração para Ele. Deixe que o Espírito Santo ocupe o espaço da ansiedade com paz, substitua o medo por confiança e troque as dúvidas por fé. Ele é o amigo que permanece quando todos vão embora, o guia que mostra o caminho quando tudo parece escuro. Onde o Espírito Santo está, há libertação, restauração e vida em abundância. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de ver o agir de Deus. O Espírito Santo renova a esperança a cada novo dia. Ele é o vento suave que toca a alma cansada e diz: eu ainda estou aqui. Mesmo quando os planos falham, a presença dele permanece firme, sustentando, conduzindo e cuidando de cada detalhe. Não desista. O milagre que você espera pode estar prestes a acontecer. O Espírito Santo está movendo as águas em sua vida, preparando o tempo e o cenário perfeitos. O que hoje parece impossível será motivo de louvor. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, e o Espírito Santo é a prova viva de que Ele nunca abandona os seus. Permita que a fé cresça dentro de você. Não olhe para o tamanho do problema, mas para o tamanho do Deus que está com você. O Espírito Santo é o fogo que aquece, a voz que consola, o amor que permanece e a força que sustenta. Ele é o presente de Deus para quem escolhe confiar. Hoje, o Senhor quer restaurar sua paz, renovar suas forças e encher seu lar com luz. Abra as portas da alma e diga: Espírito Santo, habita em mim, transforma meu lar, renova minha história. E Ele virá, porque onde há sinceridade, há presença. Que o amor de Deus seja o abrigo que protege o coração cansado. Que o Espírito Santo seja o vento que traz vida e renova a fé. Que a presença divina permaneça todos os dias, transformando dores em alegria e incertezas em testemunhos de vitória. Se esta mensagem tocou o seu coração, feche os olhos e ore com fé. Convide o Espírito Santo para habitar no seu lar e agir em sua vida. Compartilhe esta oração com quem precisa de conforto e declare: Espírito Santo, vem e faz o teu milagre hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém.